Para que se possa compreender a promessa, é necessário primeiro entender a dor. Para que se possa entender o sacrifício, é preciso conhecer a fundo um período sombrio em que a honra e a violência andavam juntas, e um homem, que nasceu de uma situação vergonhosa, foi obrigado a se transformar em um herói. A história de Jefté não tem início com um voto, mas com um murmúrio, um segredo embaraçoso que foi contado em uma noite calma em Gileade. Antes de julgarmos o valor que ele teve que pagar, precisamos percorrer os mesmos caminhos de poeira que ele andou, sentir o desconforto dos olhares que o julgaram e escutar o som do silêncio de um Deus que parecia ter esquecido o seu povo. Esta não é somente a história de uma promessa assustadora, é a história de um mundo imperfeito, de um homem imperfeito e de uma fé cheia de desespero que o empurrou até o limite da capacidade humana de aguentar. Pense em uma época sem um rei, sem um governo centralizado, sem uma liderança unificada que pudesse orientar a nação. Pense em uma terra prometida que, ao invés de ser um lugar de paz e segurança, tinha se tornado um ambiente de enorme confusão e medo. Essa era a época dos juízes. Foi um período escuro e repetitivo na história de Israel. Uma fase que durou séculos, caracterizada por um ciclo que piorava cada vez mais, cheio de esquecimento e desespero. O grande plano de Moisés e as vitórias de Josué agora pareciam lembranças antigas, que eram contadas por homens idosos cujas vozes quase não se ouviam por cima do som das espadas dos inimigos. A aliança que foi feita no Monte Sinai, escrita em pedra e no coração das pessoas, estava esquecida, coberta pela poeira da falta de importância. Geração após geração, o mesmo padrão acontecia de novo com uma exatidão lamentável. O povo, atraído pelos deuses de Canaã, como os Baals e as Astarotes, que eram deuses da fertilidade, da chuva e da guerra, dava as costas ao Deus invisível que os tinha libertado do Egito. Eles erguiam altares nos montes, se ajoelhavam na frente de ídolos feitos de madeira e de pedra, procurando por segurança em cerimônias sem sentido, encundilado à origem de sua verdadeira força. E da mesma forma sempre vem, depois do dia, o abandono a Deus. A proteção de Deus se retirava, e a fraqueza de Israel ficava evidente. As nações vizinhas, que antes tinham sido derrotadas, agora se reerguiam com uma fúria renovada. Os moabitas, os midianitas, os filisteus, os amonitas, eles percebiam a falta de união em Israel, sua fraqueza espiritual, e atacavam como lobos famintos sobre um rebanho de ovelhas sem pastor. Seus ataques não eram somente batalhas, eram formas de humilhar. As colheitas eram levadas, as vilas eram incendiadas, os homens eram assassinados e as mulheres e crianças feitas prisioneiras. A opressão se tornou algo comum na vida do povo, um fardo pesado que esmagava seus corpos e suas esperanças. E era apenas nesse momento, no ponto mais baixo do sofrimento, oprimidos pela tirania e pela fome, que eles se recordavam. O povo pedia ajuda. Suas vozes, que antes cantavam para ídolos pagãos, agora se levantavam em um lamento desesperado ao Senhor. Eles se lembravam da aliança, da promessa, do poder que um dia os tinha tornado livres. E Deus, em sua misericórdia, que é complexa e muitas vezes dura, escutava. Ele não mandava um exército de anjos, nem abria o céu com sua glória. Ele escolhia uma pessoa, um libertador, um juiz. Eram homens e mulheres com defeitos, muitas vezes pessoas que ninguém imaginaria, que foram moldados pelas situações de seu tempo. Gideão, que era medroso e se escondeu em um lugar de pisar uvas. Débora, a profetisa que julgava as pessoas debaixo de uma palmeira. Sansão, um homem gigante em força física, mas com uma grande fraqueza de caráter. Eles não foram chamados por serem perfeitos, mas por estarem disponíveis em um momento de grande dificuldade. Eles guiavam o povo nas batalhas, libertavam-nos da opressão e traziam um tempo de paz. Mas a paz era delicada, tão passageira quanto a memória do povo. A terra ficava em paz por 40 anos, ou talvez 80, e então, quando o juiz morria, o ciclo começava outra vez. O povo se esquecia, a adoração a ídolos voltava, e a opressão acontecia de novo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que era certo. Esta frase, que soa como uma despedida no final do livro de Juízes, descreve perfeitamente a desordem moral e social daquele tempo. É nesse mundo instável, nessa linha entre a fé e o esquecimento, que nossa história se aprofunda, na área a leste do Rio Jordão, uma terra de morros de pedra e pastos secos, chamada Gileade. Gileade não era como as terras mais organizadas a oeste. Era uma área de fronteira, onde viviam homens brutos, clãs de guerreiros cuja vida dependia tanto do nascimento de suas ovelhas quanto da força de suas espadas. Era uma sociedade liderada por homens, onde a família, o nome e o direito de receber herança eram as coisas mais importantes. O nome de um homem era sua história, e a origem de sua família definia sua posição na sociedade. Não ter terras era como não ter identidade. Não ter uma herança legal era ser quase como um fantasma na sociedade, uma sombra sem importância. O líder daquela região, o homem cujo nome era o mesmo da própria terra, se chamava Gileade.
Ele era um homem poderoso, um chefe de clã que era respeitado e provavelmente temido. Sua casa era o centro do poder na região e suas decisões eram a lei. Ele tinha uma esposa, uma mulher de família adequada, que lhe deu filhos, os herdeiros legais de suas terras, de seu gado e, o mais importante, de seu nome. Eles eram o futuro do clã, a certeza de que a família de Gileade continuaria forte e pura. Mas a natureza do ser humano é complicada, e até os homens mais fortes têm suas fraquezas. Em algum momento, longe dos olhos de sua esposa e da estrutura organizada de sua casa, Gileade se relacionou com outra mulher. Ela não era uma segunda esposa, nem uma concubina com algum status reconhecido. A Bíblia a descreve com uma palavra dura e direta: uma prostituta, uma mulher sem nome, sem família, uma pessoa excluída da sociedade, cujo corpo era a única coisa que ela possuía. Nós não sabemos como isso aconteceu. Foi um ato de desejo passageiro? Uma relação que continuou em segredo? O texto bíblico não nos informa esses detalhes, porque eles não são o mais importante. O que importa é o resultado, a consequência viva daquela união proibida: um filho. Ele nasceu sob a sombra de um erro social. Uma criança cuja simples existência era uma ofensa à ordem da sociedade. Deram a ele um nome, Jefté, que quer dizer Ele abre, ou Deus abrirá. Um nome irônico, cheio de uma promessa de futuro para alguém que, na opinião de todos, não tinha futuro nenhum. Jefté foi criado na casa de seu pai, mas nunca fez parte dela de verdade. Imagine como foi a infância daquele garoto. Enquanto seus meio-irmãos, os filhos da esposa legítima, cresciam com a certeza de seu lugar no mundo, Jefté era uma exceção, uma lembrança constante do erro de seu pai. Ele talvez comesse na mesma mesa, mas a comida devia ter um gosto diferente para ele, o gosto amargo de ser tolerado, e não de ser amado. Ele aprendia a lutar e a usar armas junto com seus irmãos. Mas enquanto eles treinavam para um dia liderar e receber a herança, ele treinava para sobreviver. Cada olhar da esposa de Gileade devia ser como uma faca, cada palavra dela, um veneno disfarçado. Para ela, Jefté não era um enteado. Era a representação da traição de seu marido, uma mancha em sua honra, um invasor que respirava o mesmo ar que seus filhos de sangue puro. Os cochichos deviam acompanhá-lo por toda a vila. Aquele é o filho da prostituta. Palavras que eram ditas em voz baixa, mas que soavam em seus ouvidos como um barulho muito alto. As outras crianças, repetindo o que escutavam de seus pais, o deixavam de fora de suas brincadeiras. Ele era diferente. Ele era impuro. Sua marca de nascimento não era física, mas era mais evidente do que qualquer cicatriz. E o que podemos dizer de seu pai, Gileade? Talvez existisse um carinho secreto, um orgulho que ele não demonstrava. A Bíblia descreve Jefté como um guerreiro corajoso. Essa coragem, essa força natural, não deve ter passado sem ser notada. Talvez Gileade olhasse para a grande força de Jefté, para sua capacidade natural de liderar, e visse um pouco de si mesmo, um potencial que o enchia de uma mistura de orgulho e de uma profunda vergonha. Mas qualquer sentimento de pai que pudesse existir foi abafado pela força da tradição e pela pressão de sua família legítima. Ele era o chefe do clã, e a estabilidade do clã, que se baseava em leis claras de herança, era mais importante do que o destino de um filho bastardo. Conforme Jefté se tornava um homem, sua força e sua habilidade como guerreiro ficavam impossíveis de negar. Ele era, de forma contraditória, tudo o que um líder de Gileade deveria ser: forte, corajoso, imponente. Contudo, a origem de sua mãe o desqualificava. Para seus meio-irmãos, essa força não era uma qualidade para se admirar, mas uma ameaça. Eles cresceram na sombra desse irmão bastardo que, em termos de capacidade, talvez fosse melhor que todos eles. O ressentimento, que foi alimentado por anos de ciúmes e pela arrogância de sua posição legítima, estava sempre presente, prestes a explodir. Eles não viam em Jefté um irmão, mas um possível rival, alguém que, por uma reviravolta do destino ou por decisão de seu pai, pudesse um dia querer uma parte do que eles achavam que era deles por direito divino e legal. A tensão dentro da casa de Gileade era como uma corda muito esticada, apenas esperando o momento certo para arrebentar. E esse momento aconteceu quando os filhos de Gileade se tornaram adultos, quando a questão da herança deixou de ser uma preocupação para o futuro e passou a ser algo imediato. A morte do pai poderia estar perto, ou talvez eles simplesmente não aguentassem mais a presença de Jefté. Unidos pelo sangue de sua mãe e pelo orgulho de serem filhos legítimos, eles o enfrentaram. A cena deve ter sido cheia de uma crueldade fria e planejada. Não foi uma briga de meninos, mas uma declaração oficial, um ato de expulsão. As palavras deles, que estão registradas na Bíblia, são cortantes como pedaços de vidro. Você não vai receber herança na casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Não havia chance para discussão, nem pedido de piedade. Era a lei do clã, a lei da herança, sendo usada como uma arma para destruir um homem, filho de outra mulher. A frase era uma forma dura de dizer a verdade. Significava filho de uma mulher sem valor, sem nome, uma prostituta.
Significava que ele não era um deles. Ele não pertencia àquele lugar. Tudo em seu ser, cada gota de sangue que ele compartilhava com o pai, era anulado por causa da origem de sua mãe. Ele era um erro, um galho bastardo que precisava ser cortado da árvore da família para que a saúde da família fosse mantida. Diante dessa acusação, dessa sentença, o que Gileade, o pai, fez? O texto fica em um silêncio que diz tudo. Não há nenhum registro de que ele tenha defendido Jefté, de que tenha pedido por ele. Sua falta de ação foi, na prática, uma concordância. Ele escolheu seus filhos legítimos, escolheu a paz em sua casa, escolheu a tradição, e ao fazer isso, sacrificou seu filho bastardo em nome da conveniência social. E assim, Jefté foi expulso. Perdeu sua herança, foi jogado fora como lixo. Ele foi obrigado a fugir da única casa que conhecia, da terra que tinha o nome de seu próprio pai. Ele partiu não com uma bênção, mas com uma maldição social em suas costas. Levava consigo não apenas as poucas coisas que conseguiu juntar, mas também o peso esmagador de ser rejeitado. A dor de ser expulso por seus próprios irmãos e abandonado por seu pai era uma ferida que o tempo não curaria com facilidade. Era uma marca que iria definir o homem que ele estava prestes a se tornar. Ele caminhou para o exílio, um homem sem terra, sem família, sem nome, em um lugar onde essas coisas eram tudo. Ele era para o resto do mundo um ninguém. Para onde vai um homem que não tem um lugar para ir? Ele vai para as margens, para a periferia, para os lugares que não aparecem nos mapas da sociedade respeitada. Jefté fugiu para uma terra chamada Tobi. O nome, de forma irônica, pode ser traduzido como bom, mas era tudo menos isso. Tobi não era uma cidade rica, nem um centro de poder. Era uma terra sem lei, uma região de fronteira e selvagem, um abrigo para todos os tipos de homens que, como Jefté, tinham sido postos para fora do sistema. Era um lugar para devedores que não podiam pagar o que deviam, para criminosos que fugiam da justiça, para homens insatisfeitos e amargos, para todos os excluídos e rejeitados que não se encaixavam em nenhum outro lugar. Era uma sociedade de homens que não tinham nada a perder, uma comunidade de rejeitados. Nesse ambiente difícil, onde a única lei era a força e a única coisa que valia era a reputação, Jefté não apenas sobreviveu, ele prosperou. As mesmas qualidades que o tornaram uma ameaça em Gileade, sua força física, sua coragem natural, sua mente de guerreiro estrategista, eram agora suas maiores vantagens. Na terra dos rejeitados, ele finalmente encontrou um lugar onde sua origem não importava. Ninguém em Tobi se importava se sua mãe era uma prostituta. O que eles viam era um líder, um homem mais forte, mais inteligente e mais carismático do que qualquer um deles. Ele não precisava de um direito de herança para ser respeitado. Ele conquistava o respeito todos os dias, em cada decisão, em cada confronto. E outros homens começaram a se juntar a ele. O texto bíblico diz que homens vadios se juntaram a Jefté e saíam com ele. A palavra vadios pode parecer negativa, mas o original em hebraico sugere homens sem nada, despossuídos, homens que não tinham bens. Eles eram como ele. Eram homens que, como ele, carregavam as cicatrizes de terem sido excluídos. Eles viram em Jefté não apenas um chefe, mas um deles. Alguém que entendia sua dor, sua raiva e sua vontade de ter um lugar no mundo. Juntos, eles formaram um grupo, uma tropa particular, um exército de mercenários. Eles saíam com ele, uma frase que sugere ataques e saques. Eles se tornaram assaltantes, guerreiros de aluguel, uma força que passou a ser conhecida nas terras da fronteira. Jefté, o bastardo que perdeu sua herança, estava agora construindo seu próprio reino nas sombras. Ele se tornou um roche, um chefe, um capitão. Sua reputação começou a se espalhar. As caravanas que passavam pela região talvez pagassem a ele por proteção. As vilas talvez o contratassem para defendê-las de outros grupos. Ele se tornou uma força, uma autoridade construída no fogo do exílio. A ironia era profunda e amarga. O homem que foi considerado indigno de herdar um pedaço de terra em Gileade, agora comandava uma terra inteira através da força de sua vontade e da lealdade de seus homens. Ele não precisava do nome de seu pai. Ele havia construído seu próprio nome, um nome que era sussurrado com uma mistura de medo e respeito por toda a região a leste do Jordão. Ele era Jefté, o gileadita, uma contradição viva, um homem cuja identidade estava para sempre ligada à terra que o havia rejeitado. Enquanto Jefté fortalecia seu poder em Tobi, vivendo a vida dura e livre de um senhor da guerra, os problemas que ele havia deixado para trás em Gileade começaram a se agravar perigosamente. O ciclo da Era dos Juízes, inevitável e previsível, estava girando mais uma vez. Israel, incluindo os clãs de Gileade, tinha novamente se distanciado do Senhor. Eles adoravam os deuses dos sírios, dos sidônios, dos moabitas e principalmente os deuses dos amonitas. Eles haviam trocado o Deus de seus antepassados por um conjunto de ídolos que não tinham poder. E a consequência, como sempre, não demorou a aparecer. A nação que eles escolheram honrar com sua adoração,
Amon, se tornou o instrumento de sua punição. Os amonitas, um povo guerreiro descendente de Ló, viviam a leste de Gileade. Eles tinham uma antiga reivindicação sobre as terras que Israel havia tomado dos amorreus séculos antes. Vendo a fraqueza espiritual e a desunião política de Israel, eles viram sua chance. Liderados por um rei ambicioso e cruel, eles começaram a cruzar a fronteira, não em pequenos ataques, mas com a força de um exército determinado. Durante 18 anos, a opressão amonita esmagou as tribos a leste do Jordão. 18 anos de colheitas perdidas, de gado roubado, de vilas aterrorizadas, de humilhação constante. Os guerreiros de Gileade, antes orgulhosos, agora não conseguiam deter o avanço do inimigo. A situação era desesperadora. Foi então que o povo, mais uma vez no fundo do poço, fez o que sempre fazia. Eles clamaram ao Senhor, mas desta vez a resposta de Deus foi diferente. Não houve uma promessa imediata de libertação. Em vez disso, houve uma repreensão forte, uma lembrança de sua infidelidade contínua. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os salvem no tempo de sua aflição, foi a resposta que ecoou em seus corações. Era um silêncio divino que era mais assustador do que qualquer fúria. Deus estava os forçando a encarar o vazio de seus ídolos, a inutilidade de sua rebelião. O povo, em pânico, confessou seu pecado. Eles se livraram dos deuses estrangeiros e declararam sua lealdade ao Senhor. Mas ainda havia uma pergunta prática e urgente que pairava sobre eles como uma nuvem escura. Quem nos liderará? Quem se levantará para lutar contra os amonitas? Os anciãos de Gileade, os líderes dos clãs, os mesmos homens que provavelmente aprovaram a expulsão de Jefté anos antes, se reuniram em conselho. Seus rostos estavam marcados pela preocupação. Eles olhavam uns para os outros, buscando uma resposta, um nome, um guerreiro capaz de enfrentar a máquina de guerra amonita. Eles procuraram entre seus filhos, entre os capitães de seus clãs, mas não encontraram ninguém com a habilidade, a reputação ou a crueldade necessária para a tarefa. A terra estava cheia de homens, mas vazia de um libertador. E então, em meio ao desespero, um nome começou a ser sussurrado. Um nome que trazia consigo um gosto de vergonha e ironia. Um nome que eles haviam tentado apagar de sua história, mas que agora surgia como sua única e terrível esperança. Jefté, o filho da prostituta. O bastardo que eles haviam expulsado. O homem que agora liderava um bando de renegados em Tob. Sua fama como um líder militar formidável, um estrategista esperto e um guerreiro impiedoso havia cruzado as fronteiras do exílio e chegado aos ouvidos de seus antigos opressores. A ironia da situação era quase insuportável. Eles precisavam do homem que haviam declarado indigno. A sobrevivência de Gileade dependia da mesma força e da mesma violência que eles tanto desprezaram. A necessidade é uma força poderosa, capaz de dobrar o orgulho mais inflexível. E os anciãos de Gileade estavam desesperados. Eles sabiam o que tinham que fazer. Era uma decisão difícil de aceitar, uma jornada humilhante que teriam de fazer. Eles teriam que ir até Tob, a terra dos excluídos, e ficar diante do homem que eles haviam transformado em um excluído. Teriam que olhar nos olhos do filho e implorar para que ele se tornasse o salvador de... Uma comitiva de anciãos foi formada. Eles prepararam suas provisões e partiram, deixando para trás a terra ameaçada, em uma jornada para encontrar seu passado rejeitado, sem saber se encontrariam um filho arrependido ou um inimigo implacável esperando por eles no final da estrada. O destino de uma nação inteira agora dependia da resposta de um único homem deserdado. E Jefté, em seu refúgio em Tob, cercado por seus leais guerreiros, mal sabia que seu passado estava vindo em sua direção, trazendo consigo uma proposta que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da própria história de Israel, de uma forma que ninguém poderia prever. A poeira da estrada que ia para Tob era uma poeira diferente da de Gileade. Era mais fina, mais seca, como se a própria terra estivesse desistindo de guardar qualquer umidade ou vida. Para os anciãos de Gileade, homens acostumados à relativa ordem de seus clãs e à autoridade de seus nomes, cada passo naquela terra sem lei era como descer a um mundo que eles preferiam ignorar. O ar era mais tenso, carregado não com o cheiro de gado e colheitas, mas com o cheiro forte de fogueiras de acampamento, de suor e de uma atenção constante. Eles viajavam em silêncio, com o peso de sua missão impedindo qualquer conversa sem importância. Estavam a caminho para pedir ajuda ao seu maior erro, para implorar salvação à representação de sua própria hipocrisia. A cada morro que passavam, sua autoridade diminuía, e sua dependência do homem que haviam rejeitado aumentava. Eles não eram mais os orgulhosos líderes de Gileade. Eram pessoas que pediam um favor, viajantes em uma jornada de humilhação. Quando finalmente chegaram ao acampamento de Jefté, o que viram confirmou seus medos e sua necessidade. Aquilo não era uma vila, mas uma fortaleza improvisada, um ninho de guerreiros, homens de rostos duros, marcados por cicatrizes e pelo sol forte, moviam-se com uma eficiência mortal. Afiavam espadas, consertavam armaduras de couro
Cuidavam dos cavalos com um profissionalismo que mostrava uma vida inteira de conflito. Não havia risos fáceis ali, apenas o olhar atento de predadores. E no centro de tudo, como o eixo em torno do qual aquele mundo perigoso girava, estava Jefté. Ele não estava sentado em um trono, mas em uma pedra, observando seus homens. O menino que eles haviam expulsado não existia mais. Em seu lugar estava um homem moldado pelo exílio. Seus ombros eram largos, seus braços cheios de músculos, mas foi o seu olhar que os paralisou. Havia uma calma perigosa em seus olhos, a tranquilidade de quem já viu o pior da natureza humana e não se impressiona mais com nada. Ele os viu se aproximando e não fez nenhum movimento para se levantar. Apenas esperou, deixando que o silêncio e o peso de sua própria ousadia os esmagassem. Os anciãos pararam a uma distância respeitosa, curvando a cabeça, um gesto que era tanto de respeito quanto de vergonha. Um deles, talvez o mais velho, deu um passo à frente com a voz trêmula ao quebrar o silêncio. Jefté, ele começou, viemos a ti em um tempo de grande necessidade. Os filhos de Amon nos oprimem. Nossa terra está sendo devastada, nosso povo humilhado. Precisamos de um líder. Precisamos de um comandante. Vem, ser o nosso chefe, para que possamos lutar contra os amonitas. A proposta ficou no ar, nua e desesperada. Eles ofereceram a ele a posição de Katsin, um comandante militar, um general temporário para resolver o problema deles. Jefté ficou parado por um longo momento, deixando que eles se sentissem desconfortáveis sob o peso de sua própria história. Quando finalmente falou, sua voz não era alta, mas cortava o ar, como o aço frio de uma lâmina. Era uma voz sem qualquer calor, carregada com o gelo de anos de ressentimento guardado. Ele olhou para cada um deles, um por um, como se estivesse pesando suas almas. Então, vocês vêm a mim agora? Ele disse. E cada palavra era um golpe. Vocês vêm a mim no tempo da sua angústia? Um sorriso amargo, quase imperceptível, tocou seus lábios. Não foram vocês que me odiaram? Não foram vocês que me expulsaram da casa de meu pai? A pergunta era uma acusação que pairava sobre eles como uma sentença. Vocês me olharam com desprezo. Vocês me chamaram de bastardo. Disseram que o sangue em minhas veias era sujo, que eu não tinha direito a uma única pedra da terra de meu pai. E agora? Agora que o lobo está à porta, vocês veem ao cão que chutaram para a rua e pedem que ele defenda o rebanho? Os anciãos se encolheram sob a verdade de suas palavras. Não havia defesa. Não havia desculpa. Eles abaixaram a cabeça e a poeira de Tobi parecia se misturar com a vergonha em seus rostos. É verdade, admitiu o porta-voz, com a voz pouco mais que um sussurro. Nós erramos, mas é por isso que nos voltamos a ti agora. Volta conosco. Luta por nós, e serás mais do que nosso comandante. Serás o nosso chefe, o nosso líder, sobre todos os habitantes de Gileade. A oferta havia mudado um pouco. Eles estavam desesperados, dispostos a oferecer mais. Mas Jefté não era o jovem ingênuo que precisava ser aceito. Ele era um sobrevivente, um negociador moldado no mercado brutal da sobrevivência, onde a palavra de um homem era sua única garantia. Ele sabia que promessas feitas em desespero podiam ser esquecidas na vitória. Ele se levantou e o movimento repentino fez com que os anciãos recuassem por instinto. Ele caminhou lentamente em direção a eles, e pela primeira vez eles puderam sentir a aura de poder que vinha dele, uma autoridade que não vinha de família, mas da força pura e da vontade incontrolável. Palavras são como o vento, disse Jefté, sua voz ainda baixa, mas agora com uma autoridade final. Se eu voltar com vocês, se eu deixar esta vida que construí do nada, e se o Senhor me entregar os amonitas, qual é a minha garantia? Vocês me farão apenas um general para a guerra, para ser descartado novamente quando a paz chegar? Ele fez uma pausa, fixando seu olhar neles. Eu não serei seu Katsin. Se eu voltar, eu serei o vosso Rosh. Não apenas o comandante, mas o cabeça, o governante. Não apenas durante a guerra, mas depois dela. Serei o líder de Gileade. A autoridade que me foi negada por nascimento, eu a tomarei por contrato. A exigência era ousada, uma inversão completa da ordem social. O deserdado estava exigindo o direito do filho mais velho, não apenas sobre sua família, mas sobre toda a nação. Os anciãos se entreolharam. Eles não tinham escolha. Rejeitar a condição de Jefté era aceitar a destruição pelas mãos dos amonitas. Aceitá-la era engolir seu orgulho e entregar o poder ao homem que eles mais desprezavam. A sobrevivência falou mais alto. O Senhor será testemunha entre nós, disseram eles, com uma só voz, selando o acordo. Se não fizermos segundo a tua palavra, que ele nos julgue. Eles usaram o nome de Deus para selar um acordo político nascido do desespero, um juramento que transformaria para sempre a estrutura de poder em Gileade. Jefté olhou para o céu por um momento, como se pedisse ao próprio Deus que confirmasse aquele contrato improvável. Ele então se virou para seus homens, os renegados que o seguiram na escuridão, e com um único aceno de cabeça, a decisão foi tomada. O filho rejeitado estava voltando para casa. A jornada de volta a Gileade foi o contrário daquela que o levou ao exílio. Ele não viajava como um fugitivo, mas como um príncipe redescoberto, acompanhado pelos anciãos que agora o serviam.
e seguido por sua guarda pessoal de guerreiros experientes, cuja lealdade pertencia a ele, e não a Gileade. Quando atravessaram a fronteira e entraram novamente nas terras de seu pai, o povo saiu para vê-lo. Havia curiosidade em seus olhos, mas também medo e uma esperança hesitante. Eles viam o mesmo rosto, mas a postura era diferente. O jovem envergonhado não existia mais. Em seu lugar estava um senhor da guerra, um homem cuja presença exigia respeito. Ele não sorria, não acenava. Seus olhos percorriam a paisagem, a terra que deveria ter sido sua, agora oferecida a ele como um prêmio pela incompetência dos outros. Levaram-no a Mispá, um lugar sagrado em Gileade, um centro de reuniões onde acordos importantes eram feitos e juramentos solenes eram prestados. Era um lugar diante do Senhor. Ali, na presença de toda a comunidade de Gileade, Jefté repetiu todas as suas condições. Ele queria que o povo fosse testemunha, que o acordo não fosse um segredo sussurrado no deserto de Tob, mas um pacto público, uma constituição verbal para a nova liderança. Os anciãos confirmaram sua promessa, e o povo aclamou Jefté como seu Rosh e Katsim, seu governante e comandante. O excluído social havia completado sua ascensão, de filho de prostituta a líder de uma nação. Foi uma jornada impulsionada pela rejeição, pavimentada pela violência e selada pelo desespero. Naquele momento, em Mispá, Jefté era o poder supremo em Gileade, mas ele sabia que o título era vazio sem a vitória. Sua autoridade, tão recentemente conquistada, precisava ser firmada com sangue, o sangue dos amonitas. No entanto, o primeiro ato de Jefté como líder de Israel não foi afiar sua espada, mas sua mente. Ele não era apenas um homem bruto, um guerreiro sedento de sangue. Anos liderando homens em situações perigosas em Tob o haviam ensinado que a força bruta sem estratégia era inútil. A guerra era o último recurso, não o primeiro. Antes de derramar o sangue de seus homens, ele tentaria usar palavras. Ele precisava, antes de tudo, estabelecer a justiça de sua causa, não apenas para seu povo, mas talvez para si mesmo e para seu Deus. Ele precisava provar que a guerra de Israel era justa. E assim, ele enviou mensageiros ao rei dos Amonitas. Não era uma mensagem de rendição, nem um pedido de paz. Era um desafio diplomático, uma aula de história e teologia disfarçada de ultimato. A mensagem era direta. O que há entre mim e ti, para que viesses a mim para lutar contra a minha terra? Jefté estava estabelecendo a base. Vocês são os agressores. Nós estamos em nossa terra, e vocês vieram para nos atacar. A resposta do rei amonita foi igualmente direta, baseada em uma antiga reivindicação de território. É porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, pois, devolva-a em paz. A alegação era clara. Esta terra é nossa por direito histórico. Vocês a roubaram de nós. Devolvam-na, e não haverá guerra. Era uma posição que, para os amonitas, parecia indiscutível. Eles se viam como vítimas recuperando o que era seu. Mas Jefté era um estudioso inesperado da história de seu povo, talvez ensinado por sua mãe nos anos de formação, ou talvez por uma necessidade de entender suas próprias raízes durante o exílio. Ele respondeu à reivindicação do rei amonita não com ameaças, mas com uma contestação detalhada, ponto por ponto, que desmontava completamente o argumento do inimigo. Seus mensageiros retornaram com uma resposta longa e detalhada, uma obra-prima de argumentação legal e teológica. Primeiro, Jefté fez uma correção histórica. Ele narrou a jornada do êxodo de Israel, séculos antes. Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon, dizia a mensagem. Ele lembrou ao rei que, quando Israel chegou à fronteira, eles pediram passagem pacífica, mas lhes foi negado. Eles cuidadosamente contornaram as terras de Edom, Moabe e Amon, respeitando suas fronteiras por ordem divina. A terra em questão, a terra de Gileade, não pertencia aos amonitas quando Israel chegou. Pertencia a Seom, o rei dos amorreus, um povo agressor que atacou Israel sem provocação. E o Senhor, Deus de Israel, continuou Jefté, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel possuiu toda a terra dos amorreus. O ponto era brilhante em sua simplicidade. Nós não pegamos a terra de vocês. Nós a pegamos dos amorreus, que nos atacaram. Nossa posse da terra é fruto de uma guerra defensiva e justa. Segundo, Jefté mudou de um argumento histórico para um teológico. E ao fazer isso, ele entrou na mentalidade do mundo antigo de uma forma fascinante. Ele não disse, o seu Deus é falso e o meu é verdadeiro. Em vez disso, ele usou uma lógica que o rei amonita entenderia perfeitamente. Não possuirias tu o que Camus, teu Deus, te desse para possuir? Perguntou ele. Assim, tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos deu, isso possuiremos. Era um argumento de direito divino pela conquista. Naquela era, acreditava-se que os deuses nacionais lutavam por seus povos e distribuíam terras como recompensa. Jefté estava essencialmente dizendo, meu Deus, Yahweh, derrotou o Deus dos amorreus em batalha e nos deu esta terra. Seu Deus, Camus, lhe deu a terra que você possui. Por que a vitória do meu Deus seria menos legítima que a vitória do seu? Ele estava falando a língua geopolítica da época, uma linguagem de poder divino e soberania nacional.
Ele chegou a provocar o rei Amonita, comparando-o a Balaque, o antigo rei de Moabe, que apesar de seu medo de Israel, nunca ousou entrar em guerra direta pela terra. A implicação era clara. Você é mais arrogante e menos sábio que seus antepassados. Finalmente, Jefté apresentou seu terceiro e talvez mais forte argumento, um apelo ao precedente legal, o que hoje chamaríamos de prescrição. Enquanto Israel habitou em Esbom e em suas vilas, e em Aroer e em suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo das margens do Arnon, por 300 anos, por que não as recuperastes naquele tempo? Esta era uma pergunta devastadora. 300 anos. 10 gerações. Durante 300 anos, Amon nunca havia contestado seriamente a posse da terra por Israel. Por que agora? O que havia mudado? A resposta implícita era óbvia. Vocês não estão agindo por um direito histórico, mas por oportunismo. Vocês nos veem como fracos e desunidos e pensam que podem tomar a terra pela força. Sua reivindicação não é sobre justiça, é sobre agressão. Ele concluiu sua mensagem colocando a decisão final nas mãos de Deus. Eu não pequei contra ti, mas tu me fazes mal em lutar contra mim. O Senhor, que é o juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Com essa frase, Jefté transformou uma disputa de terras em um julgamento divino. A batalha que se seguiria não seria apenas um choque de exércitos, mas o veredito de um tribunal celestial. A resposta do rei de Amon a esta aula magistral de diplomacia e história foi o silêncio. O texto diz simplesmente que ele não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. O orgulho, a ambição e a percepção da fraqueza de Israel eram mais fortes do que qualquer argumento lógico. Ele já havia reunido seu exército, já havia sentido o cheiro da vitória. As palavras, por mais bem construídas que fossem, não o impediriam. A rejeição da oferta de paz de Jefté, no entanto, serviu a um propósito crucial. Internamente, fortaleceu o apoio a Jefté. Ele não era mais visto como um mercenário sedento de sangue, mas como um líder sábio que havia esgotado todas as vias pacíficas. Ele havia dado ao inimigo a chance de recuar com honra, e eles a haviam recusado. A guerra agora era inevitável, mas, mais importante, era justificada. O povo de Gileade agora se uniria atrás dele não apenas por medo, mas por convicção. A guerra contra Amon não era uma guerra de Jefté, era a guerra de Gileade, a guerra de Israel, a guerra de Deus. E foi nesse exato momento, com o fracasso da diplomacia e a certeza da batalha iminente, que algo mudou em Jefté. A transformação final de excluído a juiz estava completa. O texto bíblico descreve esse momento com uma frase simples, mas carregada de um poder imenso. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Este não era apenas um sentimento de determinação ou uma onda de coragem. Na teologia do livro de Juízes, esta era a unção divina, a capacitação sobrenatural para a tarefa de libertação. Era o mesmo Espírito que veio sobre Otniel, Gideão e Sansão. Era a confirmação de Deus de que Jefté, o filho da prostituta, o exilado, o capitão de bandidos, era agora o seu instrumento escolhido. Sentindo essa nova força, essa aprovação divina, Jefté não marchou diretamente para o inimigo. Ele fez uma jornada, uma peregrinação militar através de sua própria terra. Ele passou por Gileade, a terra de seu pai, a terra de sua rejeição. Ele marchou pelas cidades e aldeias, e os homens que antes o desprezavam agora se juntavam às fileiras de seu exército. Ele não era mais um estranho, era o seu campeão ungido. Ele passou por Manassés, a tribo irmã, reunindo mais guerreiros, unificando as tribos a leste do Jordão sob sua bandeira. O homem que fora expulso por ser um fator de divisão, agora era a única força de união. De Mispá, de Gileade, ele avançou em direção ao território dos filhos de Amon. Seu exército crescia a cada passo. Um rio de homens seguindo um líder que parecia possuído por uma convicção divina. Ele estava no auge de seu poder, no limiar da batalha que definiria seu legado. Tinha a confiança de seu povo, a lealdade de seus guerreiros e a unção de seu Deus. Ele tinha tudo o que um homem em sua posição poderia desejar. Mas talvez, no fundo de seu coração, a ferida da rejeição ainda não estivesse totalmente. Talvez o menino que cresceu ouvindo sussurros sobre sua mãe ainda vivesse dentro do... Talvez, apesar da unção do Espírito, ele sentisse uma necessidade avassaladora de garantir a vitória, de provar de uma vez por todas seu valor, não apenas para os homens, mas para o próprio Deus que o havia elevado. Ele estava marchando para a guerra, mas também para um encontro com seu próprio destino, um destino que seria selado não pela espada, mas por palavras. Palavras ditas na solidão, na véspera da batalha, em um momento de fé intensa e talvez de profunda insegurança. Palavras que se tornariam uma promessa, um voto, um laço que o prenderia a um futuro mais terrível do que qualquer exército amonita que ele estava prestes a enfrentar. A guerra pela terra de Gileade estava prestes a começar, mas a batalha mais importante, a batalha pela alma de Jefté, estava apenas no seu início. A noite antes de uma grande batalha tem uma quietude especial. Não é a paz do sono, mas o silêncio tenso de milhares de homens prendendo a respiração juntos.
O ar no acampamento israelita estava frio, mas a tensão o tornava elétrico. As fogueiras lançavam sombras dançantes nos rostos dos soldados, rostos de fazendeiros e pastores que agora seguravam lanças em vez de arados. Eles olhavam para a mera escuridão na direção do acampamento amonita, onde um exército maior, mais bem equipado e confiante em sua vitória, os aguardava. A esperança deles não estava em sua própria força, mas na figura solitária de seu novo líder, o homem que havia surgido do deserto como uma tempestade de areia, prometendo-lhes libertação. E naquele silêncio, sob um céu estrelado que parecia indiferente ao destino dos homens, Jefté se afastou do calor de sua tenda e caminhou para a solidão. O peso sobre seus ombros era imenso. Ele não era apenas um general liderando uma campanha. Era a personificação da última esperança de um povo. Se ele falhasse, Gileade cairia. Seus irmãos, os mesmos que o expulsaram, seriam escravizados ou mortos. A terra de seu pai seria profanada. Todo o seu retorno triunfante, sua ascensão rápida do exílio ao poder, se transformaria em pó e cinzas. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Sim, ele podia sentir essa força pulsando em suas veias, uma certeza fria de que a causa era justa. Mas a fé, mesmo a fé mais forte, muitas vezes caminha de mãos dadas com a ansiedade humana. A vitória no campo de batalha nunca é garantida. Homens morrem, estratégias falham, o acaso e o caos podem virar o rumo da guerra em um instante. E Jefté, o homem que construiu sua vida sobre a certeza de sua própria força, talvez tenha sentido, naquele momento crucial, um vislumbre de sua própria fragilidade. O que se passa na mente de um homem assim, na véspera do tudo ou nada? Ele se lembra de sua infância, dos olhares de desprezo? Ele se lembra da dor da rejeição de seu pai, do ódio de seus irmãos? Ele se lembra dos anos difíceis em Tob, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência? Todas essas memórias, todas essas cicatrizes, o levaram até aquele ponto. A vitória não era apenas uma questão estratégica, era pessoal, era a validação final, a prova irrefutável de que ele, o filho da prostituta, era digno, era a sua chance de silenciar para sempre os sussurros de seu passado. Ele precisava de algo mais, precisava de uma certeza absoluta, de um selo divino que transformasse a possibilidade de vitória em uma inevitabilidade. E foi nesse caldeirão de fé, ansiedade, ambição e dor passada que Jefté se ajoelhou. Ele ergueu o rosto para o céu escuro e fez uma barganha com Deus. Não foi uma oração silenciosa, uma meditação do coração. Foi um voto, um néder em hebraico, uma declaração verbal, formal e com força de lei feita diante do divino. As palavras, registradas para sempre, saíram de seus lábios com uma intensidade febril. Se totalmente me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu em paz dos filhos de Amon, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Vamos analisar essa promessa, pois cada palavra está carregada de um peso terrível. Se totalmente me entregares, não era um pedido de ajuda, mas uma condição. Havia um se e um então. Era uma transação. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, a linguagem é intencionalmente vaga, mas específica em sua localização. Ele não prometeu um animal de seu rebanho ou uma porção de seus despojos de guerra. Ele prometeu a primeira coisa viva que cruzasse o limiar de sua casa para saudá-lo em seu retorno vitorioso. E a conclusão era inequívoca, brutal em sua clareza. Isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. A palavra hebraica para holocausto é olá, que significa aquilo que sobe. Era o tipo de sacrifício mais completo, onde a vítima era inteiramente consumida pelo fogo no altar, sua fumaça subindo aos céus como um aroma para Deus. Era um ato de dedicação total, de entrega absoluta. E Jefté o prometeu sem hesitação. Mas por quê? Por que um voto tão extremo, tão arriscado, tão terrivelmente imprudente? A resposta está mergulhada na complexa teologia e na brutal realidade cultural daquela era. Em primeiro lugar, fazer votos a uma divindade em troca de sucesso na batalha era uma prática comum em todo o antigo Oriente Próximo. Reis moabitas, generais assírios, chefes cananeus, todos eles faziam promessas a seus deuses antes de uma campanha militar. Era uma forma de garantir o favor divino, de focar a mente do exército e de demonstrar a seriedade de seu propósito. Jefté, vivendo em um mundo onde tais práticas eram a norma, estava agindo dentro do padrão cultural de sua época. Ele estava usando uma linguagem que tanto os homens quanto os deuses, como ele os entendia, compreenderiam. Em segundo lugar, a própria lei israelita reconhecia a validade e a santidade dos votos. O livro de Números, capítulo 30, detalha as leis relativas aos votos, enfatizando que um homem que faz um voto ao Senhor não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Um voto não era uma promessa casual. Era uma dívida sagrada, um juramento que não podia ser quebrado sem graves consequências espirituais. Deuteronômio 23, 21 e 23 adverte: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti.
e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer votos, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás. Jefté, portanto, não estava agindo fora da estrutura legal de sua própria fé, mas sim levando-a a um extremo perigoso. Mas a questão mais profunda permanece. O que ele estava pensando em oferecer? Alguns teólogos, ao longo dos séculos, tentaram suavizar a dureza do voto, argumentando que Jefté nunca pretendeu um sacrifício humano. Eles sugerem que ele talvez estivesse pensando em um animal, como um cão ou um boi, que pudesse sair de sua casa para saudá-lo. A frase aquilo que, em hebraico, pode se referir a um objeto ou a uma pessoa, e eles argumentam que a ambiguidade da linguagem o protegeria. Eles propõem que a frase final, e o oferecerei em holocausto, poderia ser traduzida como ou o oferecerei em holocausto, implicando que se fosse uma pessoa, ela seria dedicada ao serviço do Senhor, como Samuel ou as virgens do templo, e se fosse um animal, seria sacrificado. Essa interpretação, embora bem intencionada, luta contra o peso do texto e do contexto. O holocausto, o olá, quase sempre se referia a um sacrifício queimado. A ideia de dedicar uma pessoa ao serviço do tabernáculo não se encaixa na linguagem sacrificial usada. A realidade mais sombria e mais provável é que Jefté sabia exatamente o que estava arriscando. O sacrifício humano, embora estritamente proibido pela lei mosaica, o livro de Levítico o chama de abominação, não era uma prática desconhecida na região. Era o ato de devoção final e mais desesperado aos deuses cananeus, como Moloque. O próprio rei de Moabe, em uma geração posterior, sacrificaria seu filho mais velho no muro da cidade para reverter o curso de uma batalha contra Israel. Jefté, que cresceu em uma Gileade que misturava religiões e viveu entre excluídos em Tob, estava imerso em um mundo onde tais ideias, embora contrárias à fé pura de Yahweh, eram parte do cenário religioso. Em seu momento de extrema ansiedade, ele pode ter recorrido a uma prática pagã extrema, vestindo-a com a linguagem de um voto a Yahweh. Foi um ato de mistura religiosa desesperada, a combinação de uma fé imperfeita com os medos mais sombrios de sua cultura. Ele estava jogando o jogo de apostas mais altas possível, oferecendo a Deus o sacrifício mais valioso que podia conceber, para garantir a vitória que definiria sua existência. Ele se levantou daquele lugar de oração e voltou para o acampamento. Uma nova calma o envolvia. A barganha havia sido feita. A ansiedade havia sido transferida para os ombros de Deus. Agora, tudo o que restava era lutar. Na manhã seguinte, o som das trombetas de guerra rasgou o silêncio do amanhecer. O exército de Israel, com Jefté à sua frente, avançou para encontrar os amonitas. A batalha foi feroz. O choque de escudos, o grito de homens, o som metálico de espadas se encontrando, mas havia algo diferente no ataque israelita. Eles não lutavam com a hesitação de um povo oprimido, lutavam com a fúria de um povo ungido. Liderados por Jefté, que se movia pelo campo de batalha como uma força da natureza, eles eram imparáveis. O Espírito do Senhor que estava sobre ele se manifestou como uma genialidade tática e uma coragem sobrenatural. A vitória não foi apenas uma vitória, foi um massacre. O texto diz que Jefté os feriu com muito grande mortandade. O exército amonita se desfez, suas fileiras quebradas, seus soldados fugindo em pânico. Mas Jefté não os deixou escapar. Ele os perseguiu implacavelmente, de cidade em cidade, em uma campanha de aniquilação que visava quebrar o poder de Amon para sempre. 20 cidades caíram diante dele. A terra foi limpa da ameaça amonita. Gileade estava salva. Israel estava livre. Jefté havia cumprido sua parte na barganha. Ele havia retornado como um conquistador, um libertador, o maior herói que Gileade já conhecera. A jornada de volta para sua casa em Mispá, deve ter sido uma alegria imensa. Os soldados cantavam seu nome. As pessoas saíam das aldeias para aclamá-lo, jogando folhas de palmeira em seu caminho. A alegria da vitória era avassaladora, uma onda de alívio e orgulho que lavava 18 anos de humilhação. Jefté cavalgava à frente, o herói do momento, o homem que havia se levantado da poeira para se tornar um príncipe. Mas por baixo da euforia, uma semente de apreensão deve ter começado a brotar em seu coração. A vitória era doce, mas agora a segunda parte do voto precisava ser cumprida. A dívida sagrada tinha que ser paga. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me viera ao encontro, quem seria? Um servo? Um dos seus cães de caça? Um cordeiro desgarrado do rebanho? Ele devia ter repassado as possibilidades em sua mente, talvez rezando para que fosse algo insignificante, algo fácil de sacrificar. Quando ele avistou sua casa ao longe, seu coração deve ter começado a bater mais forte. Ele viu a porta se abrir, e o que saiu correndo em sua direção não foi um animal, nem um escravo. O que saiu, dançando ao som de tamborins, celebrando a volta segura de seu pai, o herói, foi a luz de sua vida, sua filha, sua única filha. O texto bíblico é dolorosamente enfático.
Eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a sua única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. Naquele instante, o mundo de Jefté se desfez. A maior vitória de sua vida colidiu com a sua maior tragédia. O som dos cânticos de vitória se transformou em um lamento fúnebre em seus ouvidos. Os adufes, que sua filha tocava com alegria, eram como marteladas em seu coração. O sorriso radiante no rosto dela era como uma faca que rasgava sua alma. O homem que havia enfrentado um exército inteiro sem piscar, agora estava de joelhos, quebrado. "Ai de mim, filha minha!" ele gritou, e o som deve ter silenciado toda a celebração ao redor. Ele rasgou suas vestes, o antigo sinal de luto e desespero. "Tu me abates totalmente. És a causa da minha desgraça." As palavras eram cruéis, uma acusação nascida da mais profunda agonia. Ele estava culpando-a por sua própria promessa imprudente. Por que eu abri a minha boca ao Senhor e não posso voltar atrás? A armadilha que ele mesmo havia montado com suas palavras agora se fechava sobre ele, e a isca havia sido sua própria carne e sangue. A realidade de seu voto, antes um conceito abstrato feito na escuridão, agora tinha um rosto, um nome, um sorriso que ele conhecia desde o berço. A reação da filha de Jefté é uma das passagens mais comoventes e misteriosas de toda a Bíblia. Ela não gritou, ela não o acusou, ela não implorou por sua vida. Em vez disso, ela o confortou em sua dor, demonstrando uma força e uma aceitação que vão além da compreensão. Ela, a vítima, tornou-se a fonte de força. "Ó meu pai", ela disse, com uma calma que contrastava violentamente com a angústia dele. "Se abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon." Ela aceitou seu destino como parte do preço da vitória de seu povo. Ela entendeu a santidade do voto, a honra de seu pai, de uma forma que é quase sobre-humana. Ela internalizou a lógica brutal do mundo de seu pai. Uma promessa a Deus é absoluta. Sua única súplica não foi por sua vida, mas por um tempo para lamentar o que ela perderia. "Concede-me isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras." Em uma sociedade patriarcal, onde o principal propósito de uma mulher era casar e ter filhos para continuar a linhagem do pai, morrer virgem era a maior das tragédias. Significava o fim de sua linha, a anulação de seu futuro. Era a morte não apenas de si mesma, mas de todas as gerações que poderiam ter vindo através dela. Ela não choraria por sua morte, mas pela vida que não viveria, pelos filhos que não teria. Era um lamento profundamente feminino e profundamente comovente. Jefté, esmagado, mas preso pela rigidez de seu próprio código de honra, concordou. "Vai", ele disse, e a palavra deve ter sido como um caco de vidro em sua garganta. E assim, sua filha partiu para os montes com suas amigas. Por 2 meses, as colinas de Gileade ecoaram não com os gritos de vitória, but com o som do choro. Eram jovens mulheres lamentando uma vida cortada pela raiz, uma tragédia nascida de um voto desesperado. Para Jefté, aqueles 2 meses devem ter sido uma tortura prolongada, uma contagem regressiva para o ato mais terrível que um pai poderia cometer. Cada nascer do sol era um dia a menos, cada pôr do sol o aproximava do cumprimento de sua promessa. Ele era o líder de Gileade, o libertador de Israel, mas em sua própria casa, ele era um prisioneiro de sua própria palavra, esperando para se tornar o carrasco de seu próprio coração. A questão que assombra esta história através dos milênios é: ele realmente a sacrificou? A interpretação que busca suavizar a história argumenta que cumpriu nela o seu voto. Significa que ele a dedicou a uma vida de virgindade perpétua a serviço de Deus, e que o lamento de sua virgindade era sobre nunca se casar, não sobre morrer. Eles apontam para o costume que se seguiu, onde as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias. Eles sugerem que lamentar aqui poderia significar celebrar ou relembrar, e que elas a visitavam em seu local de reclusão. No entanto, o peso do texto original torna essa visão difícil de sustentar. A palavra para holocausto é clara. A reação de Jefté, rasgar as vestes, clamar que estava arruinado, não é a reação de um pai cuja filha vai se tornar uma freira, mas de um pai que está prestes a matá-la. O lamento da virgindade é perfeitamente compatível com a morte iminente. E o costume de lamentá-la anualmente soa muito mais como um memorial a uma figura trágica do que uma visita social. A verdade mais provável e mais terrível é que o texto significa exatamente o que diz. Em um ato final e desolador de fidelidade distorcida à sua palavra, Jefté ofereceu sua única filha como um holocausto. O silêncio do texto sobre os detalhes do ato é misericordioso, mas o fato em si parece inegável. Não há condenação explícita de Deus no texto por este ato. Nem há. A história é contada com uma neutralidade brutal, deixando o horror falar por si mesmo. É um retrato sombrio de um homem e de uma era. Um homem de grande fé e coragem, mas cuja compreensão de Deus era tão falha.
tão contaminada pela cultura ao seu redor, que ele cometeu uma abominação em nome da devoção. É a tragédia final da mistura de crenças, onde a tentativa de agradar a Deus se corrompe com os métodos dos deuses pagãos, resultando em uma catástrofe. O silêncio caiu sobre a casa de Jefté em Mispá. A alegria da vitória foi extinta para sempre, substituída pelo eco de uma promessa cumprida. Jefté havia ganhado a guerra, salvado sua nação, garantido seu lugar como líder. Ele tinha o poder, o respeito e a autoridade que tanto almejara. Mas em sua casa havia um quarto vazio. Havia o som de tamborins que nunca mais seriam tocados. Havia a ausência de uma risada que nunca mais ecoaria pelos corredores. Ele havia pago o preço pela vitória. Um preço que nenhum despojo de guerra, nenhuma aclamação do povo poderia jamais compensar. Ele havia se tornado o líder de Gileade, mas ao fazê-lo, havia destruído o seu próprio futuro. E o homem que fora definido pela rejeição agora se via definido por uma perda autoimposta, uma ferida que o assombraria por todos os dias de sua vida. Um lembrete silencioso e eterno do preço terrível de uma promessa desesperada. Os 2 meses passaram como uma longa e lenta respiração de dor. Para as jovens nos montes de Gileade, foi um tempo de amizade tecida com fios de tristeza, um ritual de passagem para o nada, onde cada nascer do sol era um adeus à vida que poderia ter sido. Para Jefté, em sua casa em Mispá, foi uma agonia silenciosa, um período de espera que deve ter corroído sua alma mais do que qualquer batalha. A vitória sobre os amonitas, antes tão vibrante e definitiva, agora parecia cinzenta e distante, uma memória amarga de um tempo antes de seu mundo desabar. O libertador de Gileade se tornara um prisioneiro, preso não por correntes de ferro, mas pelas palavras que saíram de ele. Era o juiz de Israel, mas quem o julgou por aquele voto terrível, cheio de dia marcado? O texto bíblico narra seu retorno com uma simplicidade que é mais devastadora do que qualquer descrição elaborada. Ela voltou para seu pai. Não houve luta, nem fuga, nem súplica de última hora. Havia apenas uma aceitação calma e firme que é quase incompreensível para a mente moderna. Ela caminhava em direção ao seu destino não como uma vítima trêmula, mas como uma participante ativa na honra trágica de seu pai. Ela era, em sua submissão, tão formidável quanto ele fora em sua conquista. Ela não havia lamentado a vida que não teria, os filhos que não geraria, e agora estava pronta. A dignidade dela diante do horror é o que eleva essa história de uma mera brutalidade a uma tragédia de proporções épicas. Ela não era apenas um cordeiro indo para o abate. Era uma princesa de Gileade, exibindo uma coragem que espelhava e talvez superasse a de seu pai guerreiro. A cena do reencontro final é deixada à nossa imaginação. E talvez seja melhor assim. Nenhum diálogo é registrado, pois que palavras poderiam ser ditas? Um pai olhando para o rosto de sua única filha, um rosto que ele estava prestes a apagar do mundo. Uma filha olhando para seu pai, vendo não um monstro, mas um homem preso em uma teia de honra, dever e fé distorcida. O silêncio entre eles deve ter sido mais pesado do que as pedras do altar que aguardava. E então o texto nos atinge com sua conclusão breve e brutal. E ele cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. Esta frase, em sua neutralidade jornalística, é o centro do terremoto moral desta história. E é aqui que por séculos corações e mentes piedosos têm lutado, tentando encontrar uma saída, uma interpretação que possa resgatar tanto Jefté quanto seu Deus do abismo. Vamos mergulhar profundamente nessa controvérsia, pois ela não é apenas um exercício acadêmico. A maneira como lemos este momento define não apenas a história, mas também reflete nossa própria compreensão de Deus, da fé e da natureza das Escrituras. A primeira e mais antiga interpretação, defendida por muitos dos primeiros pais da Igreja e pela maioria dos comentaristas judeus, ela sustenta que as palavras são exatamente o holocausto se cumpriu nela o seu voto. Significa que Jefté, em um ato de fidelidade horripilante à sua promessa, matou sua filha e a ofereceu no altar. Essa visão não tenta desculpar Jefté. Pelo contrário, ela o apresenta como uma figura profundamente trágica, um homem de fé sincera, mas grosseiramente ignorante. Sua coragem na batalha era inegável, mas seu entendimento teológico era perigosamente falho. Nesta leitura, a história serve como um poderoso exemplo negativo, uma advertência sombria sobre os perigos da mistura religiosa e da imprudência espiritual. Jefté, vivendo na fronteira cultural e religiosa de Israel, absorveu as práticas pagãs de seus vizinhos. Ele tratou Yahweh, o Deus da aliança e da misericórdia, como se fosse Camus ou Moloque, uma divindade imprevisível que poderia ser subornada ou manipulada com sacrifícios extremos. Ele fez um voto que a própria lei de Moisés proibia explicitamente e considerava uma abominação. O horror da história, então, não é que Deus exigiu ou aceitou tal sacrifício. O texto em nenhum lugar sugere isso, mas que a ignorância e a fé distorcida de um homem o levaram a cometer tal atrocidade em nome de Deus. É um retrato devastador de como a religião sem o conhecimento do caráter de Deus pode se tornar uma força destrutiva.
A história se torna um exemplo gritante do caos moral da Era dos Juízes, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, até mesmo ao ponto de sacrificar seus próprios filhos em uma tentativa equivocada de piedade. A segunda interpretação, que ganhou força em séculos posteriores, particularmente entre aqueles que lutam para reconciliar o evento com a bondade de Deus, propõe uma alternativa não letal, é a visão da dedicação perpétua. Os defensores desta teoria argumentam que o voto de Jefté tinha uma cláusula implícita ou alternativa. A conjunção hebraica e em e o oferecerei em holocausto pode, em certos contextos, ser traduzida como ou. Assim, o voto seria será do Senhor ou o oferecerei em holocausto. Se um animal impuro ou um ser humano saísse, seria dedicado ao serviço do Senhor. Se um animal puro para sacrifício saísse, seria oferecido como holocausto. Nesta visão, quando sua filha emergiu, Jefté cumpriu a primeira cláusula. Ele a dedicou a uma vida de serviço no tabernáculo, semelhante à dedicação de Samuel por sua mãe, Ana. Esta dedicação exigiria virgindade perpétua, o que explicaria o lamento de sua filha e a frase "e ela não conheceu o homem". A dor de Jefté, então, não seria pela morte iminente dela, mas pela extinção de sua linhagem. Como ela era sua única filha, dedicá-la à virgindade significava que ele não teria netos, que seu nome e sua herança morreriam com ele. Para um homem em uma cultura patriarcal, obcecado com legado e herança, especialmente um homem cuja própria vida foi definida pela falta de uma, este seria, de fato, um golpe esmagador, uma forma de morte dinástica. O costume anual das filhas de Israel de lamentar sua filha seria, então, uma visita de celebração ou comemoração de sua vida de serviço piedoso. Essa interpretação tem o mérito de absolver Jefté do crime de matar a própria filha e de remover a mancha de sacrifício humano associada ao nome de Deus. No entanto, ela enfrenta obstáculos textuais significativos. A reação de Jefté, rasgar as vestes, clamar que estava totalmente abatido e que ela era a causa de sua desgraça, parece excessiva para uma dedicação ao serviço do templo, por mais dolorosa que fosse a perda da linhagem. É uma linguagem de luto, de catástrofe irreparável. Além disso, não há um precedente claro na lei ou na prática israelita para este tipo de dedicação monástica forçada. E, crucialmente, a palavra holocausto, olá, é usada mais de 200 vezes no Antigo Testamento. E em quase todas as instâncias, refere-se inequivocamente a um sacrifício queimado. Argumentar por um significado alternativo aqui, embora linguisticamente possível, parece ser um caso de exceção motivado pelo desejo de evitar a conclusão horrível. Então, onde isso nos deixa? Talvez a chave não seja escolher uma interpretação em detrimento da outra, mas entender o que o drama humano da cena nos revela, independentemente do resultado físico. Se ele a sacrificou, testemunhamos a tragédia da fé cega, onde a adesão à letra de uma promessa imprudente supera o espírito da lei de Deus, que é a vida e a misericórdia. É uma história sobre como a honra, um conceito tão central para o mundo antigo, e para Jefté em particular, pode se tornar um ídolo, exigindo um preço que nenhum Deus verdadeiro jamais pediria. Jefté, o homem que lutou tanto por seu nome e sua posição, tornou-se tão obcecado em manter sua palavra. Eu abri a minha boca ao Senhor, e não posso voltar atrás, que ele estava disposto a destruir a própria pessoa que deveria carregar seu legado. A ironia é esmagadora. Ele venceu os amonitas para salvar o futuro de Gileade, apenas para sacrificar seu próprio futuro no altar de sua honra pessoal. Se, por outro lado, ele a dedicou à virgindade, a tragédia assume um tom diferente, mas não menos profundo. Torna-se uma história sobre o custo da liderança e as consequências não intencionais de nossas palavras. A dor de Jefté ainda é real, centrada na morte de seu nome e de sua linhagem. Para um homem que viveu como um pária sem herança, alcançar o auge do poder apenas para garantir que sua própria casa se tornaria estéril e vazia é uma forma de punição poética cruel. Em ambas as leituras, a filha de Jefté emerge como a verdadeira heroína da história. Sua calma aceitação, sua preocupação com a honra de seu pai e a vitória de sua nação, sua dignidade diante de um destino terrível, tudo isso a coloca em um pedestal moral muito acima de seu pai impulsivo. Ela encarna um ideal de sacrifício e dever que é ao mesmo tempo admirável e profundamente perturbador. A história nos força a confrontar perguntas difíceis. O que é a verdadeira fé? É a adesão inflexível a uma promessa, não importa o quão tola ou pecaminosa ela seja? Ou é a sabedoria para reconhecer que um voto que viola a lei maior de Deus, a santidade da vida, é nulo e sem efeito? Um teólogo posterior poderia ter argumentado que Jefté teve uma saída. A lei em Levítico 27 fornecia provisões para resgatar pessoas ou animais que haviam sido dedicados a Deus através de um voto, pagando um valor de resgate em prata. Por que Jefté não usou essa saída? Talvez ele não a conhecesse?
Sua educação teológica era provavelmente rudimentar, baseada mais em tradições orais e práticas culturais do que em um estudo cuidadoso do texto da lei. Ou, talvez mais provavelmente, em sua mentalidade de guerreiro, um voto de batalha era de uma categoria diferente, um pacto de sangue que não podia ser comprado com dinheiro. Para ele, voltar atrás em sua palavra seria um ato de covardia, uma desonra que ele, o homem que construiu sua identidade sobre a força e a reputação, não podia suportar. É aqui que o drama humano se aprofunda. A tragédia de Jefté não é apenas um erro teológico, é uma falha de caráter enraizada em sua própria história de vida. Ele era um homem que viveu pela força de sua palavra e pela reputação de sua força. Em Tob, sua palavra era seu vínculo. Se ele dissesse que protegeria uma caravana, ele a protegia. Se ele dissesse que puniria um inimigo, ele o punia. Sua identidade inteira estava envolta em ser um homem que cumpria o que prometia. Quando ele abriu a boca ao Senhor, ele se prendeu com o mesmo código de honra inflexível que o governara toda a sua vida. Ele não podia voltar atrás. Não porque Deus não o perdoaria, mas porque ele não se perdoaria. Ele estava preso em uma prisão de sua própria construção. Uma prisão feita de orgulho, honra e uma compreensão terrivelmente literal da fidelidade. E o que dizer de Deus nesta história? Ele permanece assustadoramente silencioso após o voto. Ele não intervém como fez com Abraão no Monte Moriá, quando um anjo parou a mão que segurava a faca sobre Isaque. Não há um carneiro preso no mato para tomar o lugar da filha de Jefté. Esse silêncio é uma das partes mais difíceis da narrativa. Por que Deus não o parou? A leitura literal diria que o silêncio de Deus é a sua condenação do ato. Ao não intervir, ele permite que a consequência horrível do pecado e da ignorância de Jefté se desenrole até sua conclusão lógica. A história se torna um testemunho do que acontece quando os humanos, mesmo com boas intenções, agem com base em uma compreensão falha de Deus. Deus havia dado a sua lei, que proibia tal ato. Ele não precisava repetir o aviso. A ausência de intervenção divina é um testemunho da terrível liberdade que os seres humanos têm para seguir suas próprias convicções equivocadas até o fim. O cumprimento do voto, seja ele qual for, marcou o auge da carreira de Jefté e o início de seu declínio interior. A vitória sobre os amonitas lhe deu o poder que ele sempre desejou, mas o preço o esvaziou de qualquer alegria que pudesse ter. Ele se sentou como juiz sobre Gileade. Mas o que ele via do seu assento de autoridade? Ele via um futuro sem descendentes, uma casa silenciosa. O homem que foi definido pela busca de um lugar para pertencer, finalmente encontrou seu lugar, apenas para descobrir que o havia comprado com a única coisa que realmente importava. A celebração de sua vitória foi para sempre manchada pela sombra do sacrifício. E a história de seu maior triunfo seria para sempre inseparável da história de sua maior dor. O libertador de Israel se tornou uma figura de luto perpétuo, um rei em um reino de cinzas. A promessa que ele esperava que garantisse seu legado, na verdade, o destruiu. E enquanto a notícia de sua vitória e de seu terrível voto se espalhava pelas colinas de Gileade e além, ela plantaria as sementes de um novo conflito, um que provaria que, mesmo depois de derrotar seus inimigos externos, os maiores demônios de Jefté ainda estavam por vir, desta vez de dentro de seu próprio povo. A tragédia estava longe de terminar, estava apenas mudando de forma. O cheiro de fumaça, real ou imaginário, parecia pairar para sempre sobre Mispá, um lembrete no ar da promessa cumprida. A vitória de Jefté sobre os amonitas deveria ter dado início a uma era de paz e celebração em Gileade. As canções de triunfo deveriam ecoar pelas colinas, e o nome do libertador deveria ser sinônimo de alegria. Em vez disso, um silêncio pesado e desconfortável se instalou. As pessoas olhavam para seu novo líder com uma mistura de admiração, medo e uma compaixão trágica. Ele era o herói que os salvara, mas também o homem que pagara um preço que ninguém ousava mencionar em voz alta. A história de seu voto e de seu cumprimento se espalhou não como uma grande notícia, mas como um sussurro sombrio, uma lenda local contada em tons de respeito e terror. Jefté, o juiz, governava a partir de uma casa assombrada pela ausência, seu poder consolidado sobre as cinzas de seu próprio futuro. A paz que ele conquistara para Israel era uma paz externa. Dentro de si, a guerra nunca terminaria. E como se para provar a lei da tragédia de que um problema raramente vem sozinho, a paz externa também foi passageira. A tinta do pacto que o fizera líder mal secara quando uma nova ameaça surgiu, não de uma nação estrangeira, mas de dentro, seus próprios. A notícia da vitória esmagadora de Jefté cruzou o rio Jordão e chegou aos ouvidos da tribo de Efraim. Efraim era uma das tribos mais poderosas e orgulhosas de Israel, descendente de José, e muitas vezes se considerava o coração da nação. Eles eram conhecidos por sua arrogância e por um sentimento de superioridade que os tornava rápidos em se ofender e lentos em perdoar qualquer desprezo percebido. Ao ouvirem que uma grande batalha fora travada e vencida sem a sua participação, sua reação não foi de alívio ou gratidão, mas de fúria e orgulho ferido. Um exército de efraimitas, motivado por seus líderes, atravessou o Jordão e marchou para Gileade, não para parabenizar, mas para confrontar.
Eles encontraram Jefté e suas tropas, e sua saudação foi uma acusação carregada de ameaça. Por que foste lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Gritaram eles. A pergunta era absurda em sua arrogância. Implicava que a vitória de Gileade era de alguma forma ilegítima, porque eles, os grandes guerreiros de Efraim, não haviam liderado o ataque. A ameaça que se seguiu revelou sua verdadeira intenção. Queimaremos a fogo a tua casa contigo dentro. Era uma demonstração chocante de egoísmo tribal. Uma disposição para iniciar uma guerra civil por causa do orgulho ferido, em um momento em que a nação mal se recuperara de uma opressão de 18 anos. Jefté, o homem que havia negociado com a lógica fria de um rei estrangeiro, agora se via confrontado com a irracionalidade de seus próprios compatriotas. Sua resposta foi calma, mas cortante, a resposta de um homem que já não tinha paciência para a hipocrisia. Eu e o meu povo tivemos grande luta com os filhos de Amon, ele respondeu. E quando vos chamei, não me livrastes da sua mão. Ele expôs a mentira deles. Ele os havia chamado. A tradição judaica sugere que mensageiros foram enviados a Efraim pedindo ajuda antes da batalha. Mas eles, talvez duvidando da capacidade do bastardo gileadita, recusaram-se a vir. Vendo, pois, que não me livráveis, continuou Jefté, arrisquei a minha vida e fui contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para lutar contra mim? A lógica de Jefté era impecável, mas a fúria de Efraim não era sobre lógica. Era sobre poder e status. Eles não podiam aceitar que as tribos rurais do outro lado do Jordão tivessem conquistado uma vitória tão significativa sem eles. Para piorar, eles zombaram dos gileaditas, chamando-os de fugitivos de Efraim. Uma provocação que sugeria que eles eram uma mistura impura de tribos, sem uma identidade própria. Para Jefté, o homem cuja vida inteira fora uma luta contra acusações de impureza, esse insulto foi a gota d'água. A paciência do juiz, já desgastada pela dor pessoal, se rompeu. A mesma fúria justa que ele canalizara contra os amonitas, agora se voltou contra seus irmãos israelitas. O que se seguiu foi uma das páginas mais sombrias e tristes da era dos juízes. Uma batalha brutal começou, não entre Israel e seus inimigos, mas entre israelita e israelita. Os homens de Gileade, endurecidos pela recente guerra e ferozmente leais ao seu líder, caíram sobre os efraimitas com uma violência contida. O exército de Efraim, talvez esperando uma discussão e não uma guerra total, foi pego de surpresa e derrotado. Eles se dispersaram tentando fugir de volta para o oeste através das passagens rasas do rio Jordão. Mas Jefté, em sua ira, não estava disposto a deixá-los escapar. Ele demonstrou a mesma esperteza estratégica implacável que usara contra os amonitas. Ele enviou destacamentos de seus homens para tomar todos os pontos de passagem do Jordão, cortando a rota de fuga de Efraim. E foi ali, nas margens lamacentas do rio, que a tragédia se aprofundou em um massacre entre irmãos, marcado por um teste de linguagem infame. Quando um fugitivo efraimita chegava ao rio, os guardas gileaditas o desafiavam. Você é de Efraim? Perguntavam. Se o homem, apavorado, negasse, eles o submetiam a um teste de pronúncia. Diga então, Shibolete. Acontece que o dialeto de Efraim não conseguia pronunciar o som shash. Eles só conseguiam dizer Sibolete. Aquela pequena diferença de som, a incapacidade de formar um som com a garganta, tornava-se uma sentença de morte instantânea. Cada vez que um homem pronunciava Sibolete, os gileaditas o agarravam e o matavam ali mesmo, nas passagens do Jordão. O rio que deveria ser um símbolo da entrada na Terra Prometida tornou-se uma cova comum. O texto registra o número com uma precisão arrepiante. 42 mil efraimitas foram mortos. 42 mil. Uma geração inteira de uma das tribos de Israel, aniquilada por seus irmãos por causa de uma disputa de orgulho. Jefté venceu a guerra. Ele esmagou a arrogância de Efraim e consolidou seu domínio sobre. Mas que tipo de vitória foi essa? Uma vitória que deixou um vazio no coração da nação. Uma ferida que levaria gerações para cicatrizar. O juiz, que fora chamado para unir e libertar o povo de um opressor externo, acabou presidindo um dos maiores massacres internos da história de Israel. É como se a tragédia pessoal de sua promessa tivesse se derramado e envenenado sua liderança pública. O homem que sacrificou sua filha no altar da honra, agora sacrificava 42 mil de seus irmãos no altar do orgulho nacional. A violência que o elevara ao poder agora o consumia, transformando o libertador em um tirano. Após a guerra contra Efraim, uma paz exausta e sombria finalmente se instalou. Jefté julgou Israel por 6 anos, apenas 6 anos. Um período notavelmente curto em comparação com outros juízes como Gideão ou Sansão. O que aconteceu nesses 6 anos? O texto é silencioso. Podemos apenas imaginar. Foram anos de governo a partir de uma posição de força incontestável, mas também de profunda solidão e talvez de um remorso esmagador. Ele tinha o poder, mas para quê? Sua casa estava vazia, sua nação estava dividida por uma memória amarga. Ele era o Rosh, o cabeça de Gileade, mas um cabeça sem corpo, sem futuro.
Aquele que fora chamado, ele abre, havia no final, fechado todas as portas para sua própria felicidade e legado. Ao final dos 6 anos, Jefté morreu e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. Sua história termina abruptamente, sem homenagens, sem lamento nacional, apenas o registro seco de seu governo e de sua morte. O homem que explodiu na cena de Israel como um meteoro extinguiu-se em um silêncio melancólico. Então, qual é o legado de Jefté? Como a tradição bíblica se lembra dele? De forma surpreendente, sua memória não é de todo negativa. Séculos depois, no Novo Testamento, o autor da Epístola aos Hebreus o inclui em sua grande galeria da fé. No capítulo 11, ao listar os heróis do Antigo Testamento que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, o autor menciona, ao lado de Gideão, Baraque, Sansão e Davi, o nome de Jefté. Como pode ser? Como o homem do voto terrível e do massacre entre irmãos pode ser celebrado como um herói da fé? Esta inclusão nos força a reavaliar a história e a natureza da fé bíblica. A fé, como apresentada em Hebreus 11, não é perfeição moral ou teológica. É confiança em Deus diante de circunstâncias impossíveis. A fé de Jefté não estava em seu voto, que foi um produto de sua ignorância e medo. Sua fé estava em sua resposta ao chamado de Deus. Quando Israel estava oprimido e sem esperança, e Deus, através das circunstâncias, o chamou para liderar, ele disse sim. Ele arriscou sua vida, confiando que Deus lhe daria a vitória sobre os amonitas. Foi esse ato de confiança, essa disposição para ser um instrumento de Deus em um momento de crise, que o colocou na lista. A Bíblia, em sua honestidade brutal, não esconde as falhas de seus heróis. Davi foi um adúltero e assassino. Sansão foi um homem dominado pela luxúria. Gideão vacilou na idolatria. E Jefté foi um homem marcado pela violência, pela imprudência e por uma teologia perigosamente distorcida. A inclusão deles na galeria da fé é uma poderosa declaração de que Deus usa pessoas quebradas, imperfeitas e profundamente falhas para cumprir seus propósitos. A história de Jefté não é apresentada para que imitemos seu voto, mas para que aprendamos com sua fé inicial e nos assombremos com as consequências trágicas de suas falhas. Ele é um herói e um anti-herói ao mesmo tempo. Um personagem complexo que reflete a confusão e a escuridão de sua época, mas que, em meio a essa escuridão, exibiu um momento de fé genuína que Deus honrou com a vitória. E assim chegamos à pergunta final. O que a história de Jefté, em toda a sua complexidade e horror, nos ensina hoje? Por que essa narrativa antiga de um senhor da guerra da Idade do Bronze ainda ressoa em nosso mundo? A primeira lição é uma advertência profunda sobre a natureza de nossas promessas e o poder de nossas palavras. Vivemos em uma cultura onde as palavras são muitas vezes baratas, onde as promessas são feitas e quebradas com facilidade. A história de Jefté nos lembra que, para Deus, as palavras importam. Nossos compromissos têm peso. No entanto, ela também nos ensina uma verdade mais sutil. A fidelidade a uma promessa tola não é uma virtude. A verdadeira honra não está em cumprir um voto que viola a lei maior do amor e da misericórdia de Deus, mas em ter a humildade de reconhecer o erro, se arrepender e buscar o perdão. A tragédia de Jefté é que ele foi mais fiel à sua própria palavra do que ao caráter de seu Deus. Ele nos desafia a perguntar: a que estamos sendo fiéis? À nossa própria honra, ao nosso orgulho ou ao Deus que prefere a misericórdia ao sacrifício? A segunda lição é sobre as consequências devastadoras da ignorância espiritual. Jefté era um homem de ação, não de reflexão. Sua fé era sincera, mas superficial. Ele conhecia a Deus como um guerreiro divino que dava a vitória, mas não o conhecia como um pai misericordioso que proibia o sacrifício de crianças. Sua história é um argumento poderoso para a importância do conhecimento, do estudo, de mergulhar profundamente na revelação de quem Deus é. Uma fé que não é informada pela verdade pode se tornar uma força perigosa, levando a atos de devoção, que na verdade são abominações. Ele nos lembra que o zelo sem conhecimento pode pavimentar o caminho para a catástrofe. Não basta ter fé, precisamos saber em quem temos fé. A terceira e talvez mais profunda lição é sobre o poder da graça em um mundo quebrado. A história de Jefté é um retrato da condição humana em sua forma mais crua. É uma história sobre como a dor da rejeição pode gerar uma fome insaciável por aceitação. É sobre como o orgulho pode levar irmãos a se matarem. É sobre como até mesmo os heróis que Deus escolhe são profundamente falhos. E, no entanto, em meio a toda essa escuridão, Deus age. Ele usa o filho rejeitado de uma prostituta para salvar sua nação. Ele honra a fé vacilante de um homem ignorante. Ele inscreve o nome de um personagem trágico em seu rol de heróis. A história de Jefté, em última análise, não é sobre a grandeza de Jefté, mas sobre a misteriosa e persistente graça de um Deus que se recusa a abandonar seu povo, mesmo quando eles estão em seu pior momento. Ele nos mostra que não há ninguém tão quebrado que não possa ser usado, ninguém tão marginalizado que não possa ser chamado, e nenhuma situação tão desesperadora que não possa ser redimida.
A história de Jefté não nos oferece respostas fáceis. Ela nos deixa desconfortáveis, nos assombra com suas ambiguidades e sua violência. Não é uma história para ser admirada, mas para ser confrontada. Ela nos força a olhar para as partes mais sombrias da fé, da história e de nós mesmos. Ela nos pergunta o que faríamos em uma situação desesperada, que promessas faríamos na escuridão e que preço estaríamos dispostos a pagar pela vitória. E nos deixa com a imagem indelével de um homem que ganhou o mundo, mas perdeu sua alma. Um libertador que nunca se libertou de suas próprias correntes. E, finalmente, nos aponta para a necessidade de um libertador melhor, um juiz perfeito, cujo único sacrifício seria ele mesmo, para que nenhuma promessa tola ou voto desesperado jamais fosse necessário novamente. A promessa de Jefté foi o fim de sua linhagem, mas ela ecoa através do tempo como um lembrete de que, no final, o preço mais alto é sempre pago quando tentamos barganhar com o sagrado, em vez de simplesmente confiar na graça que nos é oferecida gratuitamente.